Não é fácil, não é de hoje para amanhã. Mas o Corinthians estava tão otimista que chegou a conversar com a Adidas, Silvinho, para que este ano já se trocasse Nike por Adidas. Só que aí a Adidas informou justamente o que você está falando, que não havia tempo hábil para produção e distribuição de camisas, mas que em janeiro de 26 haveria. Isso veio da empresa alemã, que até janeiro de 26 haveria, caso fosse avisado logo. Não há minuta de contrato com a Adidas, não tem contrato com a Adidas, até porque não pode ter contrato com a Adidas. Se alguém da Nike acha um contrato entre Corinthians e Adidas assinado, mesmo que seja um pré-contrato, uma minuta de contrato, qualquer coisa, qualquer documento assinado entre Corinthians e Adidas, se alguém da Nike acha, é processo, é multa milionária. Então não tem minuta de contrato, não tem nada. Até porque no contrato do Corinthians com a Nike está escrito lá que se o Corinthians receber uma outra proposta, tem que avisar a Nike antes. E o Corinthians não avisou a Nike de nada. Então essa questão da Adidas vazou por todos os lados. Aqui no podcast Mão, pro Silvinho, para mim, pro Salazar, para Lívia Camilo, do UOL, pro Samir, pro Nicola, para todo mundo. Vazou a questão da Adidas. Mas o Corinthians não pode ter minuta de contrato com a Adidas, senão a Nike vai cobrar uma multa milionária do Corinthians, porque o Corinthians ainda não conseguiu rescindir o contrato. Mas o Corinthians é otimista em relação a essa rescisão, por causa dessa questão que a Nike terceirizou as operações no Brasil, e a Adidas, sim, se mostrou interessada lá no começo do ano passado já. Há mais de um ano tem essa história da Adidas no Corinthians. Não vem de agora, não saiu mês passado aí. Não foi de agora. O que está acontecendo agora, eu vou falar para vocês, é que tem a parte política da coisa. O Augusto Melo tem 4 impeachments contra ele, abertos. Só notícia negativa, 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 negativa. É impeachment, é vai de bet, é rejeição de contas, é não sei o quê, é briga com o conselho e tal, e a popularidade caindo, e a Gaviões saindo, pulando do barco e tal. E ele precisava de uma pauta positiva, como se chama na imprensa. O que é uma pauta positiva? São notícias a favor dele saindo na imprensa. E aí, patrocínio bilionário que pode chegar. Quer notícia mais positiva que essa? Então alguém deixa escapar ali, ó, e foi o próprio Augusto que falou. Eu citei aqui no podcast Timão, na terça-feira. Ele falou para nós jornalistas fora do ar, em off, como a gente chama. Tô fazendo um acordo bilionário. E aí a gente foi atrás do que seria esse acordo bilionário. E aí vimos que é o tal do negócio com a Adidas, que não era para ter sido vazado, mas o Augusto precisava disso, né? O Augusto precisava de um choque, de algo que mudasse um pouco o noticiário. Ontem alguém falou de vai de bet, ontem alguém falou de rejeição de contas. Não, é Adidas, Nike, Adidas, Nike, Adidas, Nike, Adidas, Nike. É positivo para o presidente. Então isso foi vazado, lógico, que para fazer uma pauta positiva para o presidente. Mas isso vem lá de trás, não é uma notícia de agora, é uma notícia muito velha. É uma notícia muito velha. Estão tentando fazer isso desde o começo da gestão do Augusto Melo. Repito, o Corinthians procurou outras marcas também. Não só Adidas, isso é informação. Sérgio Moura, um dia eu vou trazer ele aqui para falar, corintianíssimo Sérgio Moura. Um dia eu vou trazer ele aqui para conversar conosco. Você avisa o dia. Tem tatuagem do Corinthians e tudo, pô. Corintianíssimo Sérgio Moura. Você avisa o dia que ele vem aí. Mas é verdade isso que eu tô falando. Então, tem um caminho longo a ser percorrido, jurídico, mas, repito, a Adidas avisou o Corinthians que tem condições de produzir em janeiro do ano que vem. Não sei como, Silvinho, não entendo a parte técnica, mas os caras avisaram lá atrás. É lógico que o Corinthians não pode avisar em dezembro, né, para eles. Tem que começar logo a produzir, sem contrato. E aí, como é que vai fazer? Vai assinar um negócio? Vai assinar? Não. Vai fazer um negócio sem contrato com essa administração? Sendo que essa administração pode não ser mais administração semana que vem, ou mês que vem, ou daqui 2 meses. Vai começar a produzir camisa sem nada assinado? Aí é que complica a situação. Aí é que, né, são várias complicações no meio do caminho. Por isso que a gente fala, é uma possibilidade de troca. É uma possibilidade. Ah, tá mais perto. Tá mais perto. O quão perto tá?
vai assinar amanhã? Lógico que não. A Nike tem contrato primeiro até dezembro de 25. A Nike vai fazer valer o contrato até dezembro de 25. O Corinthians já desistiu de rescindir o contrato antes de dezembro de 25, porque não ia dar. A Nike já avisou, não vou para a justiça. O que pode acontecer? O Corinthians conseguir ganhar na justiça a partir de dezembro de 25, tchau, Nike. O que pode acontecer? A Nike falar, tá bom, pago mais para vocês. Se o problema é grana, eu pago 600 milhões de reais para a seleção brasileira por ano, vou pagar 70 para o Corinthians, que é o mesmo que eu pago que a Adidas paga para o Flamengo. Beleza, eu vou pagar 70 e não se fala mais nisso. Pode acontecer. O que pode acontecer também? A Nike falar, dane-se, eu tenho contrato, vou renovar, mesmo valor, tô nem aí. E o Corinthians não conseguir mudar isso na justiça. Pode acontecer também. Então a gente tem que dar todas as possibilidades para o torcedor também não ir pelo caminho errado, né? A gente está falando que é uma possibilidade de mudança para a Adidas, que cada vez fica mais perto porque as pessoas do Corinthians estão otimistas em relação a isso. Está avançando judicialmente o caso. O que antes era um sonho, hoje é uma possibilidade grande, porque a Adidas se mostrou disposta a pagar o que o Corinthians quer, a fornecer o material que o Corinthians quer. Não sei, Silvinho, eu acredito que não seja para todas as categorias, tá? Que nem você falou, eu acredito que não seja para todo mundo do clube, eu acredito que seja só para o futebol masculino e feminino, eu acredito. A ideia, não, o pedido foi para que fosse para todas as categorias, como já era com a Nike. Mas em janeiro de 26? Então, é questão de tempo, né? Não, então, eu estou falando em janeiro, a produção para janeiro. Estou falando que a produção da Adidas para janeiro, eu acredito que seja só para futebol masculino e feminino. Depois eles vão ter tempo de produzir para os outros esportes. Acho que eu não me comuniquei direito. A informação que eu tenho é que para janeiro eles informaram que eles conseguem produzir para futebol feminino e masculino. Para outros esportes, pode ser em fevereiro, março, abril, maio, junho. Não sei quanto tempo eles demoram para conseguir produzir todas as roupas. No início de janeiro, a base já tem Copa São Paulo, né? Então, precisa ter no mínimo para a base. Sim, seria futebol. Aí você tem que começar com a base, você não vai começar com Nike, né? Tendo fechado com a Adidas, você vai jogar com Nike na Copa São Paulo. Não, sem contrato não dá. Com a Adidas. Sem contrato não dá. Sem contrato, se não tiver contrato com a Nike, você não pode entrar com a camisa da Nike. E não pode fazer também com aquela fita crepe, igual já fizeram com o patrocinador, né? Põe uma fita crepe aqui que tá beleza, não dá. Até porque você vai ver o modelo da camisa de qual fornecedor que é. O Corinthians já jogou com patrocinador tampado com fita. Já aconteceu. Porque tinha acabado o patrocínio. Então, informação sobre Nike e Adidas. Gilberto Betinho, bom dia, Belo e Silvinho. Corinthians, caso feche com a Adidas, pode antecipar o valor e quitar a arena, já que falaram em 1 bilhão, ou isso é impossível? Abraço. Impossível, Gilberto. Então, não tem como pagar 1 bilhão à vista. Fala, Silvinho. 1 bilhão, é que o Augusto, o Augusto é vendedor, né? Então, o vendedor pensa grande, né? Por que 1 bilhão? Porque é um contrato de 10 anos de 100 a 120 milhões por ano. 100 vezes 10 vai dar 1 bilhão. Então, ele já joga 1 bilhão. Só que para o Augusto, seria, no caso, 100 milhões só. 100 milhões, no último ano do mandato 100 milhões. dele, 100 milhões. Ele não pode antecipar. Mas politicamente vale 1 bilhão para ele.